Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco, lição 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo, medido pelas horas, é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Deus Pai, de amor e bondade, agradecemos por mais esse domingo de oração em prol da nossa Casa Espírita CPAC. E pedimos, Pai, que esteja conosco, que renove em nossos corações a vivência do bem ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que revigore a esperança em dias melhores, revigore nossa coragem para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Que possamos, Pai, fazer de nossas vidas um sorriso de esperança. Envolva-nos a todos que escutam esse áudio. Envolva a nossa companheira Carla, que fará a explanação do dia de hoje. E que possamos estar contigo, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus companheiros de caminhada, que a paz do Cristo esteja conosco. A explanação desse domingo está sob minha responsabilidade e com muito carinho eu escolhi um tema muito importante, principalmente nesses dias em que vivemos tantos desencarnes. Eu acredito que eu possa até dizer em massa, e talvez muita perturbação pela forma que tem sido muito dolorida, provavelmente para esses que ficam e para aqueles que terminaram aqui na Terra o seu compromisso nesta encarnação. Então eu separei o capítulo 28, que fala sobre coletâneas de prece, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o item 4. Esse item tem como tema prece pelos desencarnados, por alguém que acaba de desencarnar. Então eu pensei nesse tema porque nós passamos, das 200.000 mortes. E eu fiquei pensando o quão, talvez, não só o quanto isso está sendo dolorido para muitos familiares que ficam e para aqueles que vão, como também a falta de informação, não só sobre a prece, mas também na sua eficácia, na sua importância para aquele que desencarna. Então eu vou ler basicamente 3 parágrafos pequenos do número 59, que fala sobre as observações preliminares. Então começa assim. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia e também
ajudar no desligamento dos laços que prendem o espírito ao corpo. As preces abreviam e atenuam a perturbação que sempre se segue, e esse desligamento tornando-lhe o despertar mais calmo. Neste caso, como em qualquer outro, a eficiência da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras pronunciadas, com maior ou menor vigor, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. Somente as preces sinceras que partem do coração são ouvidas pelos espíritos, que ainda está com as ideias confusas pelo desencarne recente. Ele as ouve como vozes amigas que vêm despertá-lo de um sono profundo. E aí, o número 60 já é a prece, porém, ela é longa e não daria aqui para eu ler, mas eu escolhi 2 trechos, né? Então, o primeiro parágrafo começa, né, os pedidos para os irmãos que desencarnaram. E aí você pode encaixar o nome da pessoa, e assim vai sendo emitido em palavras o conforto, o alento para os desencarnados. Mas eu peguei 2 parágrafos pequenos também, que começa assim: os horizontes do infinito vão se desenrolar diante de você, e na presença de tanta grandeza compreenderá o vazio das ambições terrenas, dos desejos mundanos e das alegrias fúteis às quais os homens se entregam. A morte é para os homens somente uma separação material que dura alguns instantes. Pela vontade de Deus, permanecemos mais um tempo na terra, visto que ainda temos dever a cumprir. Vamos acompanhá-la em pensamento, guardando o momento do nosso retorno, para assim como você reencontrar aqueles que nos precederam. Então, as observações preliminares falam, resumidamente, da importância da prece no momento do desencarne de qualquer irmão, de qualquer espírito. Inicialmente, existe a intenção de amenizar, de acalmar aquele que se foi com as nossas orações, desde que elas sejam sinceras, desde que elas sejam do nosso coração, não por quantidade, mas sim pela qualidade dos nossos pedidos. Aqueles espíritos que desencarnam, quando recebem esses nossos pedidos de coração, assim eles ficam menos confusos e vão tendo discernimento do seu desencarne, vão tendo o acolhimento, o esclarecimento do qual se encontra naquele sono e naquele despertar. Né? Aqui a leitura diz que muitas das vezes eles ficam perturbados, porque muitos não têm o conhecimento da nossa doutrina. Muitos não têm conhecimento da vida após a morte. Muitos sentem sensações físicas ainda e não entendem porque se sentem vivos, mas num ambiente tão adverso, num ambiente tão desconhecido. Muitos sofrem porque, dependendo das suas escolhas na Terra, ele talvez terá um desencarne dolorido. Muitos estão desencarnando pela Covid, muitos estão desencarnando por outros motivos, porque a vida e as dores, elas não param, elas continuam. Mas muitos não compreendem porque muitos estão perturbados ainda pelos perseguidores, muitos estão perturbados ainda pela culpa, pelo remorso. Muitos ainda entendem
que não mereciam o desencarne, estão até contrários à lei divina, né? Muitos não acreditam na reencarnação, de que aqui na Terra é uma passagem, é uma escola, um aprendizado. E tudo é correto, é justo dentro das leis de Deus, que devemos cumprir e nos esforçar para fazer o nosso melhor, para quando voltarmos à nossa pátria espiritual, à nossa verdadeira casa, a gente possa ter na balança saldos positivos da nossa reforma íntima, da caridade, da prática do bem, na família e também para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, mediante essas observações, preliminares do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu desejo nesse momento é de fazer um convite. Eu escolhi uma prece por um irmão que acaba de morrer, do livro Pedi e Obtereis, Netinho, psicografado por Alda Maria. E, na verdade, é um convite que todos possam elevar o pensamento e, assim, orar todos juntos, que possamos pensar por todos esses que estão desencarnando, que possamos pensar pelas pessoas próximas que desencarnaram, que possamos pensar pelos familiares que ficaram, independente dos motivos que levou o desencarne, porque o objetivo é auxiliar esses irmãos, acalmar esses irmãos e ajudar os amigos espirituais que levem gotículas de amor, ajudando o corte fluídico do corpo para o espírito. E que assim no mundo espiritual esses irmãos possam ter a paz de acordo com as suas obras. Então, a prece começa assim. Jesus Cristo, Mestre querido, permita, por favor, Senhor, que os bons espíritos, mensageiros divinos do bem e do amor, acolham com respeito e carinho esse irmão que encerra sua existência no mundo físico. Abençoai, Senhor, seu regresso à pátria do espírito, e se permitido for, que seus familiares que o antecederam no túmulo possam igualmente recebê-lo com afetuosas vibrações essenciais, bem sabemos, para auxiliá-lo no seu despertar, minimizando o período das perturbações que se dão em virtude da mudança do plano físico para o plano onde o espírito vive verdadeiramente. Entendemos, Jesus Cristo, que segundo as leis que regem o progresso da alma, a cada um é dado segundo sua obra, isto é, seu reto agir, seu reto proceder. Conhecendo vossas sábias lições, Senhor, sabemos que somos os construtores da nossa vida e que, assim, podemos edificar sobre o alicerce firme da caridade, da benevolência, do perdão, da tolerância, um futuro de luz, mas que, invigilantes, displicentes, negligentes quanto ao nosso proceder, encontraremos no porvir o resultado infeliz das nossas atitudes equivocadas. Ainda assim, amado Mestre, que vossa misericórdia seja rede fraterna para acolher os irmãos que partem da terra faltosos quanto ao comprometimento das leis de Deus. Ampare, Jesus querido, por favor, nosso irmão que na luta reencarnatória não se adiantou moralmente e que em breve vai se deparar com seus feitos para revê-los, reavaliá-los e reconsiderando seus desvios. Preparar-se para um novo mergulho na carne,
trazendo em seu íntimo a esperança de alcançar futuras vitórias com seu esforço e seu empenho. Ao irmão que deixa o corpo físico, que lhe serviu como instrumento precioso de progredir espiritualmente, enviamos, por intermédio de vossos dedicados operários, nosso abraço afetuoso e os mais sinceros votos de muita paz. Nosso desejo profundo é que esse irmão sinta nosso fraternal sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade que tivemos de convivência nas bases sagradas da amizade e do companheirismo. Muito obrigada, Jesus, divino irmão, muito obrigada. Poder vos confiar, tão querido amigo, é motivo de conforto e de bom ânimo para nós outros, que já vibramos na faixa da saudade. Saber que Ele está junto a outros corações que também o amam é luz que se acende em nosso íntimo. Cuida dele por nós, Jesus querido, por favor. Muito obrigada e que assim seja. Então, meus amigos, companheiros, certa que essa prece foi acompanhada por todos, que veio do nosso coração, no intuito de ajudar, de auxiliar, de acalmar, de confortar, doando o nosso melhor. Nós emitimos essa prece para todos os irmãos que desencarnaram por Covid ou por qualquer outro motivo, mas que os amigos espirituais possam levar o nosso carinho, pedindo ao Mestre Jesus que acolha a todos esses que se foram, e certos de que a reencarnação, sendo-nos esclarecida pela doutrina espírita, traz o conforto do retorno. E que esses que lá ficaram, amigos, possam acolher esses que se foram. E os que estão aqui possam entender, aceitar e assim ficar a saudade por esses que estão no mundo espiritual. E que assim retornando, aqui possam renovar as esperanças e seguir junto ao Cristo. Então, imantado nesse momento, eu peço a todos que fechem os seus olhos, pensem na nossa casa CPAC, que neste momento deve estar acolhendo muitos irmãos perdidos, desencarnados, esclarecendo. Eu penso num hospital de almas, que os amigos espirituais da casa, mentores, trabalhadores, operários do bem, estão nesse movimento de amor, pedindo pela nossa mocidade, pela obra do berço, pelas crianças, pela comunidade no entorno, pedindo por todos esses que possam chegar lá, desencarnados, perdidos, se sintam acolhidos, pedindo pelo preparo para a volta de todos nós tarefeiros, pedindo pela obra do berço, pedindo por todos os grupos de estudo, pedindo pela nossa diretoria que tenham sabedoria nas suas decisões, pedindo a Jesus por todos os tarefeiros que possam ser abraçados nesse momento e que encha assim todos os corações de esperança, certos que somos direcionados e intuídos a todo momento, que assim possamos abrir o nosso coração para as melhores intuições, entendendo as leis divinas e sabendo que o projeto do Cristo
é para toda a humanidade. E assim sendo, compartilhando gotículas de satisfação, de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Que assim seja, graças a Deus.